O agro não para. O agro não descansa. Ele cresce, inova, se reinventa e conecta aqui. Agrominas FM. Todos conectados ao agro. E para acompanhar esse ritmo, a informação precisa estar onde tudo acontece. Agrominas FM. Conectado ao agro. Apoio Supra Sementes. No campo com você. HM Agro. Tecnologia agrícola em ação. Entre em contato com o revendedor mais próximo. Realização Super Rede de Rádio Minas FM. A rádio do produtor e da produtora rural. Mídia, comunicação e marketing. Agrominas FM. Conectado ao agro. Olá, senhores amigos produtores, amigas produtoras. Estamos aqui começando mais uma brincadeira, mais um podcast, mais um papo no nosso Agrominas FM, assuntos diversos que te interessam. Hoje a gente vai falar de muita coisa, inclusive de mecanização, entre outras oportunidades que teremos aqui para falar com o nosso convidado de hoje, que está aqui na minha frente, Thales Fernandes Leal, que é engenheiro ambiental, estuda agronomia, especialista em máquinas. E o que mais, Thales? Tudo bem? Terminando também engenharia de segurança do trabalho. Olha aí. Estuda um pouquinho. Gosta de estudar? Um pouco. Hoje a área rural, ela demanda um conhecimento muito grande. Hoje o meu foco principal é a venda de máquinas agrícolas, mas você chega numa fazenda, a concorrência é muito grande, então a gente tem que estar ali para ajudar o produtor. Eu preciso que o produtor esteja bem orientado e que ele tenha lucro na atividade dele, para fidelizar o cliente. Não me interessa fazer uma venda, me interessa ter um amigo, um parceiro como vocês aqui são nossos parceiros também, né? Muito bem. Você está na Minas Tratores? Isso, hoje eu trabalho na Minas Tratores. Há quanto tempo você está lá? Já é a terceira vez que eu trabalho lá. Eu começo. Saí de lá, a gente vai para a concorrência, volta. Eu comecei a trabalhar ali na finalzinho da pandemia, ali 2020, né? Aí saí de lá, fui para as outras empresas, aí a gente volta, vai para as outras, pega um pouco de experiência, né? Trabalhei na Massa e na Volta, também são empresas excelentes, que me agregaram um conhecimento muito grande, né? Cada empresa tem a sua cultura, mas ali da Minas Tratores é onde realmente eu iniciei nessa área. Então ali eu tenho uma certa autonomia e a gente consegue ser um pouco mais dinâmico. E tudo que o produtor rural precisa é com urgência. Então ali na Minas eu tenho um aproveitamento maior, eu consigo atender com uma certa eficiência o produtor, questão de assistência, questão de peça, questão de uma máquina, questão do pagamento, consigo te dar um prazo maior quando é o produtor que a gente conhece, então não é algo tão burocrático. Então eu consigo ter ali um aproveitamento maior na Minas. Por isso que já é a terceira vez que eu trabalho lá e, assim, tenho uma admiração e respeito muito grande. Eu sou apaixonado pela empresa, eu trabalho como se fosse minha empresa lá. Ótimo, bom filho a casa sempre retorna. Nada como ter uma pessoa que vá vender uma máquina que entenda profundamente. É essa a sua ideia? Olha, eu trabalho com vendas, mas eu conheço profundamente do assunto. Por isso que você estuda tanto, Exatamente, Jones. O que acontece? Hoje a gente tem propriedades rurais de todos os tamanhos, com todos os tipos de terreno. Aí a gente tem máquina que custa ali R$5.000 e tem máquina que custa R$1 milhão. Então você tem que saber para indicar qual máquina para o produtor. Eu compro essa máquina, compro aquela. A marca vai influenciar muito. O produtor rural é muito fiel à marca também. Só compro se for dessa marca. Mas essa marca tem o melhor custo-benefício. Essa aqui vai te atender. E todo dia surge máquina nova. Tem isso no agro também, né? Tem muito. É igual, cara, se eu compro o carro da Fiat, se eu compro o carro da Volkswagen. É igual o trator. Se eu compro o Massa, se eu compro o Volta, se eu compro o John Deere. O nosso lá é Landini, que às vezes muita gente não conhece. Mas é um trator que está entrando no mercado com tudo. Em questão mecanicamente, acaba sendo um trator muito superior aos concorrentes com um custo-benefício excelente. Inclusive, ontem a gente entregou na fazenda do Sr. José, um trator cafeeiro de 100 cavalos, produzido na Itália, com 32 velocidades da frente, 32 atrás, reversor eletrohidráulico, que ele é ágil na manobra. Você está trabalhando, você não precisa parar o trator para engatar a ré, você só puxa a alavanquinha, ele já engata. Então, assim... E aí é hidráulico, é cabine com ar-condicionado? Tudo, com filtro de carvão ativado. Então, você
tem que conhecer o produto que você vende, o produto das demais empresas. Tem que ser muito bom na negociação. Por exemplo, ali uma coisa que facilita muito na Minas Tratores é a questão da gente pegar um trator usado, algum implemento usado na troca. Então ali a gente tem um volume de negócios muito grandes por causa disso. Às vezes, por exemplo, a gente ali na negociação do São José, a gente pegou um tratorzinho dele, né, um trator simples que não atende o tamanho da propriedade dele, mas atende um outro pequeno produtor. Então isso facilita muito. É por isso que a gente está tendo um êxito muito grande. Quando eu comecei na Minas, a gente tinha uma loja só ali em Três Corações. Hoje a gente tem uma loja em São Vicente de Minas e uma loja lá no Macapá. Lá no começo ou no final do Brasil, dependendo do seu ponto de vista. No Macapá. Mas por que foi o começo? Lá no Macapá. Então, o Orlando, o proprietário da loja, ele é uma pessoa muito visionária. Ele tem uma fazenda para o Pará, foi lá conhecer o Macapá e viu que não tinha uma loja de máquinas agrícolas lá e tudo vinha de fora, era tudo muito difícil. E é algo muito... Está sendo uma região muito próspera. Então hoje a gente está conseguindo ter um êxito muito bom, a gente está vendendo bem lá e dando assistência para aquele pessoal. Que legal, cara. Então a gente está tendo... Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Orlando, ele vai vir aqui, acho que participar desse quadro também. A gente está esperando, o convite já foi feito umas 300 vezes, mas ele é um homem muito ocupado. É difícil falar com ele, é muita coisa, mas assim... se eu estou onde estou hoje, ele foi a primeira pessoa que acreditou, me deu a oportunidade. Eu lembro da primeira conversa com ele. Eu tinha passado nos concursos, depois aprovei em umas coisas, não deu certo. Aí ele falou, eu falei, você conta comigo o que você precisar. Ele falou, você nunca mais vai ficar desempregado da tua vida. Toda vez que eu saí de uma empresa, eu voltei para lá. Então, o nosso combinado até hoje é esse, né? Que você precisa de mim. E ele me ensina tudo. Então, por isso que eu tenho um aproveitamento grande na loja. Agora, vamos voltar um pouquinho? Vamos lá. Thales, falar sobre a importância da mecanização numa lavoura, seja ela do tamanho que for. É claro que a gente fala aqui de pequenos, de médios e de grandes produtores, cada um com o seu potencial e a sua necessidade. Mas indo para o pequeno, o cara que ainda não tem um trator tal, existe, e ele precisa. A gente estava falando aqui antes de ligar as câmeras e tal, que é muito sofrimento hoje em dia, não precisa mais passar por isso, sendo que tem mais facilidades aí mecânicas para ajudar na mão de obra, não é? Isso. Hoje a gente tem dois principais problemas. A gente vai pegar ali a questão da escassez de mão de obra, uma pessoa que vai trabalhar que você confia, e o custo da mão de obra. Vamos pegar um exemplo do café. Vamos supor que hoje esteja aí, para você ter um saco de café limpo, você precisa apanhar 8 medidas de café. Eu acredito que talvez esse ano, em torno de, para arredondar a conta, R$50 a medida. Então, um saco de café, para o cara só colher, vai custar R$400. O saco de café está R$2.000, mas só para você colher é R$2.000. Só para colher. Só para colher. Aí você tem o trato no terreiro, você tem o custo do que você tem para produzir, então é muito alto. Aí você vai varrer, o pessoal vai pegar o restinho do café que tem na mão. Um exemplo de um cliente meu. Ele colheu o café, varreu o café manual. O pessoal foi lá, varreu o manual. E depois falou assim, vou passar a máquina em 6 hectares de café aqui. Em 6 hectares ele tirou 40 sacos de café limpo. Uma média de café a R$2.500. Se ele não fizesse isso, ele teria perdido R$100 mil hoje. Então dá para quase comprar um trator. Isso é a diferença da mecanização. R$100 mil ele compra a máquina de varrer num ano. Então, a grande diferença da mecanização é se você consegue produzir mais, com maior eficiência e baixar o seu custo. Hoje em dia, existem os incentivos para o pequeno, para o médio produtor. E a gente fala de incentivo de subsídio do governo, os incentivos das instituições. As lojas também praticam isso? Tem. Hoje na loja, a grande maioria das lojas como a gente tem lá, a gente tem um banco de fábrica, né? Que os tratores você podem financiar com esse banco de fábrica. A coisa mais importante que o produtor rural tem é o nome. E todo mundo tem o nome do bom. Então vai lá, o banco aprova o financiamento, dá ok no seu banco, em 7 dias eu consigo te entregar um trator. É algo muito rápido e dinâmico. Porém, o banco de fábrica tem alguns implementos, algumas marcas só que eles financiam. Outras você tem que ver no seu próprio banco, ali Brasil, Sicob, Sicredi. E para o pequeno agricultor, o que é o importante? É o Pronaf. O Pronaf ele tem juros em torno de 5% a 5,5% ao ano. Que é o programa de incentivo do governo de financiamento. A agricultura familiar. O que você tem que para enquadrar no Pronaf? O produtor ele não pode ter um rendimento
superior a R$530 mil por ano. Embora a gente pense que R$500 mil é muito, mas isso é bruto, então isso é pouco, não sobra isso para o produtor nunca. O que ele faz? O produtor vai, me qualifica no Pronaf, procura a Emater, faz a CAF, vai no banco dele e já deixa engatilhado o financiamento, porque tem a época que sai o recurso do governo, agora não tem, logo já vai virar o ano safra, a gente vai ter o recurso, então já está lá, já está a tua proposta feita, porque quando esse dinheiro vem, ele sai muito rápido. Porque mesmo você tendo dinheiro para comprar à vista, se você se qualifica no Pronaf, compensa melhor você deixar seu dinheiro guardado lá, rendendo para depois você comprar uma terra, comprar algum produto que você não consegue financiar. Isso é muito bom. E é importante também você escolher a instituição bancária que você vai participar. Por exemplo, eu sou muito amigo do pessoal do Sicredi daqui de São Gonçalo. Eles conseguiram, para uma cliente minha, em 15 dias o financiamento de uma máquina de colher café. Ali eu tenho amigo, né? Tem o Ed, porque é o gerente do banco, acredito que eles são clientes aqui de vocês. Tem o Rodrigo, tem o Paulo. Então, o pessoal muito ágil. Então, outra coisa importante, além da linha de financiamento, é você saber se a sua instituição bancária está de acordo com os seus objetivos. Porque tudo no produtor rural demanda tempo, e tem a janela de plantio, a janela de colheita. Se você perder esse tempo, esse time, a tua produção... Mas aí a gente tem praticado uns juros altíssimos no nosso país. Como é que está esse juro para esse pessoal financiar um trator, por exemplo? O produtor hoje que não pega Pronaf com a linha de subsídio, ou seja, o produtor que ganha acima de R$500 mil, ele vai ter ali juros na casa de 12%, que era o ano passado. Né? Assim, é alto. Quando não tem esse programa do governo, é em torno de 14% a 16%. Mais alto. Então, assim, fica um negócio assim, meio que inviável. Né? Aí é que eu sempre aconselho para o pessoal, sou produtor, mas minha renda passa disso. Seu filho trabalha com você, sua esposa trabalha com você, o que você faz? Faz um contrato de arrendamento e tira um cartão de produtor e ele vai estar apto para o Pronaf. Então, vamos supor, quero comprar um trator, um implemento, o marido, o filho e a esposa. Então, em vez de 250 mil com juros de 5,5%, você vai conseguir um 750 mil, ou seja, isso é mais que suficiente para você mecanizar qualquer cultura. Já dá para deixar a base pronta. Não, e vamos ver, um exemplo, se você financia 250 mil, a grosso modo, para o Pronaf, você vai pagar 40 e poucos mil por ano, e você tem um ano de prazo para pagar. O produtor de café, ele gosta muito que você faz a conta em saco. Gente, só não faz troca em saco de café, porque o prejuízo é grande. O prejuízo, as empresas que fazem troca, o produtor perde muito e muito dinheiro. Se você tem um nome, você financia. Porque se você fazer troca, você vai sair prejudicado. Então, vamos voltar lá. Faz o financiamento, compra a tua máquina, 40 mil, cara, 40 e poucos mil reais, é coisa de 20 sacos de café. Então, qualquer pequeno produtor faz isso. Hoje, um café, uma média jogando para baixo, é de 30 a 40 sacos por hectare. Então, um hectare lá, 4, 5 mil plantas, o cara já consegue ter a produtividade para pagar a parcela do financiamento. Existem máquinas e máquinas. Isso. Necessidade de cada um. Como é que vocês entendem? O cara chega na sua frente, no balcão, na loja, em algum lugar, e vocês você traça um DNA, um raio-x para saber o que o cara realmente precisa, ou ele já te dá isso de bate-pronto? A grande maioria dos produtores já sabe o que ele quer. O que eu tento fazer, por isso que eu estudo tanto, é ter um atendimento diferenciado. Eu preciso que o produtor que eu atende, ele tenha o maior ganho possível. Eu preciso que ele ganhe dinheiro e que ele fale assim, o Thales me enfiou um produto que não serve para nada e nunca mais me compre. Hoje eu atendo muito cliente de indicação. Então, o que eu tenho? Tem uma conversa igual eu estou tendo você aqui, Johnson. O que você produz? O que você tem lá? Né? Sua lavoura anda trator? Como que é a topografia? Qual que é o espaçamento da sua cultura? O que você tem de implemento? E às vezes a gente consegue ver, mas normalmente o produtor já sabe o que ele quer comprar. Né? Você só indica os melhores caminhos? Eu só indico os melhores caminhos. Às vezes tem custo-benefício. Por exemplo, eu tenho um pulverizador da Jacto de 400 litros, custa 40 mil reais. A gente tem um outro pulverizador de outras marcas, que é a mesma bomba, a JP75 faz a mesma coisa, custa 20 mil reais. Só que tem aquele produtor que é fanboy, né? Eu gosto dessa marca e tem que ser essa marca. É lógico que um produto de 40 mil reais tem uma qualidade superior. Já atende melhor, né? Assim, vai atender a mesma coisa, mas a qualidade do produto diferencia. Sim. Por isso é caro, mas não justifica você pagar
o dobro do preço em certos produtos. Por exemplo, eu falo uma coisa. Eu não compraria. Pô, com 40 mil reais um cara que está começando, você compra um pulverizador e uma adubadeira. Você vai ter um aumento significativo na tua produção e como que você vai trabalhar em vez de comprar uma máquina de 40 mil reais. Agora, tem máquinas que realmente dependem de marca. Porque o que a gente preza muito quando a gente vai comprar uma máquina, então uma máquina mais barata, é assistência técnica. Tá. Porque se a máquina estraga, a máquina é igual o gás de cozinha. Só vai acabar a hora que você está cozinhando. E normalmente é 10 horas da noite, bem é na hora sábado. Que você mais precisa. É bem na hora que você mais É. precisa que você não consegue comprar. Então a gente tem uma atenção muito grande a todas as máquinas que a gente compra para o estoque. É a questão da assistência da peça. Porque o produtor ele vai precisar no momento mais importante. Você pega uma cultura de milho, um milho que você plantou com 3 dias de diferença do outro, se ele pegar uma chuva, o crescimento da planta, você chega, um vai estar dessa altura e a outra vai estar dessa altura. Então é por isso que a gente tem um cuidado muito grande nas máquinas que a gente vende e na questão da assistência. Perfeito. Uma máquina média, quanto tempo ela se paga, o investimento se paga? Um investidor, um produtor compra lá, investe 200 mil numa máquina, depende do que ele está cultivando, em quanto tempo ela consegue trazer de volta? Depende da cultura. Por exemplo, igual eu te falei, esse produtor que tem lá 6 hectares de café, que varreu 6 hectares de café, que é uma área pequena, hoje lá 40 sacos de café dá 100 mil reais. Se ele for comprar uma máquina dessa, 150, ou seja, em 2 anos ele já pagaria a máquina. 2 anos é a média. 2 anos é a média. Depende muito da máquina, o que ela faz. Por exemplo, você pega uma adubadeira, um pulverizador, a adubadeira, em vez de você estar jogando ali o adubo na mão, na canequinha, às vezes você vai botar uma mão de obra que talvez não é uma pessoa que está apta para fazer o trabalho, porque cansa, né? Não vai jogar de qualquer jeito. Você tem um aumento ali, vamos supor que você aumente 3, 4 sacos por hectare, cara. Então, às vezes, no mesmo ano você paga e ainda tira o investimento. E a dor de cabeça. E a dor de cabeça. E você fica um trabalho mais preciso e rala menos. E produz melhor. E produz melhor. Porque a planta é igual a gente. A planta precisa de água e precisa de alimento. Só que você está aqui, você quer água, você vai sair daqui, vai ali no bebedouro, vai tomar água, vai descer ali e vai comer alguma coisa. A planta não. A planta depende que a gente leve as coisas para ela. Ela ainda não sabe andar. Ela ainda não anda. Ô Thales, cara, o planeta está passando por uma série de transformações e a gente acabou de sofrer uma grande seca, uma falta de água, e isso afetou diretamente a lavoura. A gente está vendo aí os preços praticados e tal. Como é que a gente lida com isso? As empresas, os fabricantes, eles lidam com situações ou isso é tudo muito novo? Eu estou falando de empresas que fabricam máquinas. Existem adequações para tal momento ou não, cara? O que é que a gente precisa agora? Porque ficou tudo muito seco, sabe? Assim, as máquinas elas já existem, né? O pessoal vai entrar na irrigação. O pessoal, a gente vendeu muito tanque d'água, o pessoal irrigando o trator novo, que às vezes não consegue botar uma irrigação. Mas o que saiu agora foi isso? Foi o que tanque vocês venderam saiu, bastante agora? O tanque de água foi muito. Tanque de água? Isso é uma carreta tanque. Ela tem a capacidade de 3 a 5, 6 mil litros. E o pessoal estava molhando o café novo que plantou para não perder. Porque você investiu para plantar, você preparou a terra, você adubou, você comprou muda. Então, você tinha que molhar e o pessoal trabalhando à noite. Tinha produtor começando ali a trabalhar 8, 10 horas da noite e virando a madrugada trabalhando para não perder a planta. Então, é um negócio complicado. E tem as boas práticas. O que você pode ser feito para mitigar esse impacto da seca, né? Ou seja, para consertar isso. Primeira coisa, até a gente já fechou, é a questão da roçadeira. Você lembra que eu te falei da roçadeira que foi cara, né? Autonivelante, que você já comprou? Tem as roçadeiras ecológicas, o que ela faz? As roçadeiras normais, você está passando ali no café, ela vai deixar a matéria orgânica em cima da roa do café. A roçadeira ecológica, ela direciona aquela matéria orgânica para o pé da planta e vai criar um microclima ali. Ou seja, você vai evitar que a transpiração do solo perca água para a atmosfera e vai ficar mais fresco. A vantagem é essa. E tem roçadeira ecológica ou normal, a diferença é 2, 3 mil reais. É muito pouco para uma situação dessa que a gente está vivendo. Você tem a questão de safra zero, que é você esqueletar a planta, né? Você colhe um ano, depois você vai lá,
passa, esqueleta a planta. Um ano você não vai ter produtividade, só que em contrapartida, no outro ano a produção praticamente dobra. Você ia colher 30 sacos, você vai colher 50, 60 sacos. E você consegue ter, como o café é uma cultura bianual, as fazendas maiores que fazem safra zero, elas conseguem sempre ter uma média de produção. Todo ano ela tem aquela X média de produção. Todo ano eu vou colher 2.000 sacos de café, todo ano 1.000 sacos de café. Você tem aquela média constante. Diferente de quem não faz, que é um ano você tem muito café e o ano você tem pouco. O pessoal aí, vocês podem pedir também, a planta também precisa de protetor solar. Né? Hoje no mercado você tem protetor solar para a planta, para evitar que queime as folhas. Você vê, né, rapaz? Impensável até pouco tempo atrás, né? Como que funciona? O café está muito alto, por isso que eu estou falando tanto de café. A planta ela tem um estômago, que é os poros. É ali que entra, é ali como se fosse o pulmão da planta, onde ela respira. Entra o gás carbônico e sai o oxigênio. É por onde ela faz a fotossíntese. Ou seja, a fotossíntese é o processo de alimentação da planta, como ela come. Né? Ela vai, é na folha, né? É na folha que ocorre a fotossíntese, ou seja, a planta vai retirar ali a água do solo, né? Vai tirar os nutrientes, vai produzir açúcar, né? Que é a glicose, que é onde ela vai crescer e desenvolver. A energia dela. Isso, então é por isso que é importante a separação do protetor solar, para ela fazer a fotossíntese, para ela poder crescer e produzir. E como é que é feito isso? Esse trabalho de passar é no pulverizador? É no pulverizador. Só joga? Só joga, coloca no pulverizador, vai passar na lavoura e vai aplicar. O produtor entende isso, essa necessidade? Ou tem uns que torcem o nariz para dizer, protetor solar? Ou tem os dois? Tem os dois. Às vezes tem pessoas que vão realmente prestar atenção no que você fala e tem as pessoas que vão te escutar só por educação. Hoje eu não vendo a parte de produtos defensivos. Isso aí é os agrônomos que visitam o produtor que vai vender. Então a pessoa que tem a mente aberta, que entende, vai funcionar. Hoje eu estou falando para você aqui, depende muito do vendedor, da pessoa que está te explicando. Estou falando para você, Johnny, se você não passar um protetor solar, sua planta não vai desenvolver, não vai crescer, você vai produzir menos. Então depende de quem está aqui desse lado passar a informação. É por isso que a gente estuda, para poder ter isso. Porque a gente não sabe tudo, cara. Ontem, quinta-feira, chegou um representante de máquina e me mostrou uma máquina incrível e me mostrou um catálogo que tinha máquina que a gente nem sabe o que faz. Eu estava na fazenda do cliente, um rapazinho que vende óleo diesel. Eu tive uma aula de óleo diesel, cara. Tem coisas que a gente não sabe. Claro, o produtor não sabe, o produtor tá ali pronto para trabalhar, para aprender. Eu aprendo todo dia com os meus clientes. Eu acho que isso, né? É uma troca. A gente está aprendendo o tempo todo, né? Vamos falar de um assunto interessante agora. Eu queria, antes de chegar nele, falar da tecnologia presente no campo. Hoje em dia, você tem drones que mapeiam, que fazem todo o referenciamento da terra, que te dão de bandeja tudo aquilo que você era impensável até bem pouco tempo atrás. Vocês lidam com isso ou ainda não chegaram nessa parte? A gente tem as máquinas que é o que a gente chama de agricultura de precisão. Você vai fazer ali a análise de solo, análise familiar, e você vai ver o que a planta precisa. E dá para ela justamente o que ela precisa. A agricultura de precisão, o que ela faz? Ela vai abaixar seus custos e vai elevar a sua produtividade. Porque o solo ele é muito irregular. Tem lugares que depende muito da quantidade de nutriente que você tem. Então, às vezes aqui eu preciso de calcário e aqui eu não preciso. Aqui na mesma propriedade, da mesma propriedade, de talhão. Por exemplo, hoje aqui em São Gonçalo, né, foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria fornece para os produtores rurais análise de solo e análise foliar gratuito, cara. Você só precisa levar para o seu agrônomo. Tá aqui a minha análise, o que eu preciso comprar. Aí depois você coloca um GPS, eles vão fazer um mapeamento para você. Aí precisa de uma máquina um pouquinho melhor. Você vai jogar a quantidade certa na área que você precisa, ou seja, você abaixa o custo. Senão você está colocando um produto em um lugar que você não precisa. E a tecnologia fica muito fácil. Às vezes o produtor, não sou agrônomo, não sou nada. Você pega o seu celular, tira uma foto de uma planta lá que você vê uma doença, não sabe qual é a doença, bota no Google Link, você vai ver uma planta lá e vai falar, isso aqui é tal doença, você vai ver a foto, semelha a essa, tal foto. Você baixa o chat GPT, você tenta uma análise de solo, às vezes é difícil de entender, você coloca lá, ele vai fazer tudo para você. É muito... A tecnologia... Os tutoriais do YouTube também, né? Ou isso é perigoso? Não, você tem que pesquisar, né? Você vai
olhando sempre mais de uma fonte. Por exemplo, tem a nossa colinha que está aqui, que eu trouxe, né? Uhum. Eu só botei o tema no chat GPT, eu falei, ó, vem aqui e me orienta para a gente fazer. Então fica muito fácil. A tecnologia tá certo. Se você paga o chat GPT, às vezes tem muito produtor que tem aquela certa dificuldade para ler, para escrever, mas você consegue conversar com ele igual a gente está conversando aqui. A tecnologia hoje está muito fácil, muito acessível. Cara, a gente começou falando de drone para sobrevoar e mapear a Terra, você já está indo para inteligência artificial. Exatamente. É o futuro? É o futuro. É o futuro. Mas aí o produtor que não lida com isso, ele pode chamar alguém para ajudar? Pode chamar Família, alguém. Né? Hoje é muito fácil. Igual a gente está falando de inteligência artificial, você só aperta o botãozinho e você conversa com a inteligência artificial. É muito fácil. Sim. Todo mundo tem acesso. O WhatsApp tem inteligência artificial. Tem. A gente pega o WhatsApp hoje na vida do produtor, por exemplo. O produtor está querendo comprar uma máquina comigo. Ele vai mandar, estou precisando disso aqui, e vai mandar para 5 lojas diferentes. Está precisando de uma peça, ele manda a foto da peça. Ele não precisa ir na loja, perder tempo. Você tem, não tem. Entrega em casa, Entrega né? em casa e vai. E voltando ao assunto do drone, para não fugir, a gente tem ali coisas incríveis. A pulverização para o drone é bem eficiente, né? É muito eficiente, fica uma pulverização muito boa. O que é o problema que eu vejo? Já acompanhei algumas, isso é opinião pessoal minha. Ele vai fazer ali 2,5 hectares em 8 minutos de voo, só que você tem um tempo, que aí você tem que parar, abastecer o drone, pegar a logística. Quando a gente está expandindo para drones com capacidades maiores e bateria maior, que vai ser o futuro, o negócio vai muito. Como a gente falou, tem também em algumas culturas a parte da biorremediação. Para você não usar defensivos, algumas pragas você coloca inimigos naturais. Então o drone vai dispensar alguns insetos, alguns ovos de insetos na propriedade, que não vai afetar a sua cultura e vai ser. Então, assim. Como é que é isso, rapaz? Assim, o drone vai carregar uns insetozinhos e solta lá? Solta lá. Mentira. Tem tudo isso. Cara, onde chegamos, hein? É onde chega, assim. É o futuro. É o futuro? É o futuro. A gente se prepara para isso? A gente se prepara para isso. Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente nem vai percebendo. A gente vê coisas diferentes. Pô, você não tinha um smartphone na tua época que você era criança. Não. Coisa. Hoje eu não sei nem como é que eu faço faculdade sem isso. Como é que vive sem, né? Como é que vive sem? Eu trabalho. Como é que eu fui viver sem isso? Eu dependo disso. Hoje a gente tem um carro da empresa para andar, né? Mas o que eu faço? Eu fico mais em casa atendendo o pessoal. Porque vamos supor, se eu vou andar, eu vou atender no máximo 5 produtores por dia. No telefone eu atendo 20, 30 produtores. Aí o que eu faço? Eu direciono. Atendi e tal, vou aí na sua fazenda, eu já vou direto, próprio para aquela visita. Hoje é muito raro, tem o pessoal que fala bater porteira. Eu saí por aí batendo de porteira a porteira. Eu trabalho de uma forma mais eficiente em foco, né? Eu dou um foco específico. Tá, beleza, você quer que eu vou aí? Porque às vezes tem produtor, vem aqui, roda minha lavoura comigo, toma um café, dá uma olhada, roda no café. E assim, eu trabalho 7%. Ainda bem que a minha esposa é compreensiva. Às vezes tá saindo de casa sábado, domingo, tô precisando de uma peça, uma coisa, dá um pulo aqui na fazenda, você tá com o carro pronto para ir para um lugar e vai para outro. Então, vocês que estão me assistindo, precisam, tu vai ter meu celular aí. Vem aqui pra gente conversar, vem um sábado, vem um domingo, vem de tarde, a gente marca o horário, eu vou aí com o maior prazer. Porque eu não tenho cliente, eu tenho amigo. Churrasco pronto, não é? Só deixar o churrasco pronto. Só deixar o churrasco pronto. Vamos voltar aqui. A gente falou de mapeamento, de solo, georreferenciamento de terra. Então, qual é a importância? Tem que ser feito? Tem que ser feito, né? Devido ao novo Código Florestal. Antes as propriedades acima de 25 hectares não precisavam fazer. A partir de agora de 2025, todas as propriedades têm que fazer o georreferenciamento. Isso é bom? Isso é bom. O que acontece? O pessoal que está assistindo, ele vai ver. Acontece o pessoal comprar uma terra e as escrituras antigas falam, minha terra tem tal área. E é a hora que vê, às vezes, a fazenda é muito maior ou muito menor que você achava que tinha. Não está batendo. Né? Então, o cara vai lá com GPS, vai medir certinho, você vai ter uma medição exata. Então, hoje, todas as propriedades rurais vão fazer esse georreferenciamento. Se você não fizer, o que acontece? Você não vai conseguir linha de crédito. Vai travar na hora de você vender, na hora de você arrendar a tua propriedade. Então é algo que tem que ser feito e o prazo agora é 2025. Então, assim, tem algumas empresas que eu indico, como engenheiro ambiental, não consigo fazer tudo, mas eu trabalho na base da confiança. Eu só indico aquela pessoa que eu sei, quem eu conheço e eu acredito no trabalho. Então, às vezes, tem um profissional que cobra mais barato, tem um profissional que cobra mais caro. Então, isso é o valor e a demanda do produto. O importante é fazer agora
e escolher o profissional indicado. Quanto vai me custar essa brincadeira? Eu não tenho ideia de preços, né? Vai depender muito da área, do deslocamento, porque cobrar essa empresa que eu indico ali, a Anel Engenharia de Três Corações, que eu acredito que você vai até entrevistar o Clóvis, né? Acho que ele foi convidado aqui. Chega aí. Você viu o currículo dele, né? Ele foi meu professor na faculdade. Extenso, Clóvis. Então, vai ali contar o deslocamento, vai ver o tamanho da área, então não é um negócio que dá para você dar valores. Tá. Depende então do tamanho da propriedade, né? Tem distância, suas variáveis, né? Mas é necessário fazer. Não, você não tem opção, você tem que fazer. Você não está entendendo. Você tem que fazer. Tem que fazer. E é feito por drone também, tecnologia? Normalmente tem um GPS, uma estação, o cara vai tirando os pontos, né? Tem uma vara com bastão, né? Ele chega na área, coloca o bastão, tem a estação e vai tirando os pontos. Que aí você tem uma medição exata. Você também é especializado em segurança no trabalho? Segurança do trabalho. Eu comecei a cursar agora para acompanhar a minha irmã, que é engenheira de produção, e eu vi a demanda do agro que está tendo a segurança do trabalho. A gente tem um problema, assim, acho que o governo faz a parte dele, que é a questão de fiscalização. E o ambiente rural, ele tem muito risco. Você tem o risco de acidentes com máquinas, você tem o risco dos agroquímicos, né, dos defensivos agrícolas, você tem o risco de animais peçonhentos. Então, hoje, existem várias empresas que dão essa assessoria de segurança do trabalho para o produtor. O produtor tem que documentar tudo, tem que fornecer o EPI, o equipamento de produção e proteção individual, e anotar ali o CA, né, que é o Código de Intensidade do Produto, e ver a validade do produto. Você forneceu ali para o seu funcionário um protetor solar que você tem que fornecer, uma botina, um protetor ocular, um óculos. Você anota a data, anota o CA e deixa isso registrado. É isso? É isso. Assim, é um negócio trabalhoso, né? Mas você tem que fazer, não é trabalhoso, cara. Você vai botar aqui, fulano digital, óculos, CA, data. É só isso que tem que fazer, meu amigo. Assina aqui para mim. Porque se acontecer algum acidente e ter uma fiscalização, você fala, olha, ele não está usando, mas eu forneci. Você investir em treinamento, você tem um Senar, os cursos do Senar, eu já fiz alguns quando eu tinha tempo. É incrível, é algo... Quando eu tinha. Eu só consigo dormir 4 horas de sono por noite. Eu não tenho tempo para dormir. Estamos bem. Então, mas é assim... Então, você capacita os funcionários. Eles vão lá, passam uma palestra, às vezes botam um videozinho. Você pega um vídeo de um cara que foi lá e botou o pé na ensiladeira e perdeu a perna. Eu tenho certeza que quem vê esse vídeo nunca mais vai fazer isso na vida. Que acontece. Às vezes o pessoal é muito imprudente, né? Não faz umas coisas perigosas. Então, é importante registrar tudo. Contratar um profissional da área para dar uma consultoria. Igual esse dia está conversando. Tem gente que fala de algumas empresas que tem lá o Tec Segurança do Trabalho, vai lá, dá consultoria, porque tem que fazer. É um negócio inútil. Eu pago um dinheiro para um negócio que eu não vejo o resultado. É inútil até a hora que você precisar, porque a hora que você precisar, a gente está falando de uma indenização de um funcionário machucar. Pensa se um funcionário perde visão porque você não forneceu um óculos que custa R$3, R$4. Vai te custar caro depois, né? Vai te custar caro. Agora você tem aqui, meu filho, você não usou o óculos porque está aqui a data que você assinou, é um material próprio para o trabalho. Então a gente tem que fazer isso. O EPI é para proteção do trabalhador, do funcionário e para autoproteção do produtor. Eu tenho um funcionário só. Tem que usar. Mas o cara não usa. Você chama atenção, você faz uma advertência por escrito, uma verbal, fala, dia tal, o José da Silva não usou o protetor auricular, não usou o óculos, e faz para ele assinar. Fala assim, eu forneci, eu dei. Fala, pessoal, não. Então, cara... Existe uma fiscalização o tempo todo disso? Sim, você tem o Ministério do Trabalho. Chegam de surpresa? Chegam de surpresa. Uma coisa que acontece muito hoje, vai acontecer muito da colheita do café, é o pessoal que não quer que registre a carteira por causa de Bolsa Família, que o pessoal recebe. Esse é o conselho que eu dou para você, produtor. Não contrate ninguém sem registrar. Se você fizer isso, seu vizinho fizer isso, todo mundo vai registrar. Se você tiver um funcionário sem registrar, sofrer um acidente ou não acontecer nada e chegar ao Ministério, você vai ter um problema, você vai ter uma dor de cabeça muito grande.
É uma coisa que a gente está falando, questão de mão de obra, coisa, mas também tem os funcionários muito bons. Eu tenho a minha sogra, né, que mora lá em Três Corações, ela comprou uma casa com dinheiro de panha de café. Tem apanhador de café que ganha 600, 800 reais por dia. É muito dinheiro. Eu estou na minha 3ª graduação. E não cheguei nesse nível. Você entendeu? Eu estou achando que eu estou no lugar errado. Eu estou achando que eu vou na safra, a gente se precisar, eu vou apanhar, vou colher café para vocês. Porque assim, é um valor razoável, é bom. Então, tem as pessoas que dependem disso, tem as pessoas que tiram férias na época da colheita do café, e é onde vai investir. E eu gosto muito de conversar com o produtor rural, como que ele começou. Tenho certeza que muitos de vocês que estão nos assistindo trabalham de empregado, que colheu o café para os outros e comprou a sua terra. Isso é a coisa mais comum do mundo. É a coisa mais comum do mundo. Uma das coisas que eu gosto de conversar é entender como a pessoa conversou. A grande maioria dos produtores, hoje, muito deles, 80% da tenda começou de baixo. Não tem nem aquele negócio de herança. Isso. Então tem gente que vendia essa semana um trator lá de 130 cavalos para um cliente. O pai dele estava contando a história que trabalhava de empregado, tinha marcado para... Ele estava com o dono da fazenda esperando para um comprador ir ver a terra, e o comprador não foi. Aí o cara falou para o patrão: você me vende a terra? Ele falou: você tem dinheiro para comprar? Tem. Aí ele comprou lá 2 alqueires. Né? Pagou à vista e foi, e depois o filho continuou, trocaram a terra de lugar. Hoje é um cara que planta quase 300 hectares. Um dia ele guardou um dinheiro. Eu falo, existe 2 dores na vida: a dor de você ser bem sucedido e a dor de você passar a dificuldade financeira. Aí você escolhe qual dor você quer sentir. Então, é difícil para mim estudar, eu estudo em Três Corações, não ter tempo para dormir, tudo isso é difícil, mas eu escolho a dor que eu quero sentir. Está sendo gratificante, eu colho os frutos de tudo que eu faço. Thales, engenheiro ambiental, o assunto agora é sustentabilidade, meio ambiente. Ainda é um tabu para muitos dos produtores. Hoje, muitos já estão à frente do seu tempo até. A gente tem muito conhecimento, amigos e pessoas próximas que a gente já conversou aqui, sobre essa história da sustentabilidade, do orgânico, do meio ambiente, da preservação, do futuro. Como é que é isso hoje em dia? Você conversando com um produtor rural, ele já está mais aberto para isso? Tá. Hoje tem um produtor rural que ele entende a necessidade da preservação ambiental. Tem algo que é lei, que são as APPs, a área de preservação permanente. Por exemplo, você tem uma nascente aqui, você tem que ter um raio em torno de 50 metros dela com área preservada. Área preservada. Inclinação maior de 45 graus serra, você tem que ter você tem que ter a vegetação nativa lá. Você não pode abrir essa área e plantar, você não vai conseguir licença ambiental para isso. Topo de morro, né? Igual você pega ali a Fazenda São José ali na serra, onde tem a área de preservação ambiental, hoje, que não é área consolidada, você não pode derrubar uma árvore. Derrubar a mata, porque ali é uma área de recarga hídrica. Então aqui, não sei, você mora aqui em São Gonçalo, Jonas? Não. Mas conheço. A gente passou agora, no ano passado, a escassez hídrica muito grande por falta de chuva. Estava caindo água lá em casa a cada 3 dias. Pensa em ficar 3 dias sem água. Então isso é muito importante. O que o produtor rural tem de importante na casa dele é a água, é a biodiversidade. Esse dia eu estava vendo um vídeo no Instagram, essa semana, que o produtor filmou uma onça passando na propriedade dele em Varginha. Cara, a coisa mais linda do mundo. Eu acho que eu vi esse vídeo. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso, né? A sustentabilidade, ela tem alguns tripés, que é o fator econômico e o fator ambiental. Eles andam juntos. Uma propriedade bem preservada, com área de preservação permanente, com água em abundância, vale mais uma terra com água, uma terra sem água. A diferença de valor é muito grande, principalmente nesse cenário climático que a gente está vivendo, é a importância da irrigação. Então, se você tem que cuidar da tua água. Mas existem os métodos mais antigos que ainda são praticados, né? Talvez os mais antigos, os que ainda estão praticando. Eu estou falando de queimada, eu estou falando dessas outras coisas. E como é que vocês lidam com isso hoje em dia? Ou é menos hoje? Hoje eu acho que é menos. Vai muito da questão do produtor. O que a gente vê muito é o cara querendo invadir ali, drenar a área que tem nascente para aproveitar aquele espacinho de terra. É isso que a gente vê muito hoje em dia, né? Mas a fiscalização tem sido extensa.
Então, o cara recebeu uma multa, vai ser uma multa pesada, às vezes ele faz um TAC lá, um termo de ajustação com multa, mas se o cara for reincidente, a multa vai ser maior, aí não vai aliviar, e eu acho que às vezes está certo nisso. Não vale a pena, cara, se desperdiçar, acabar com a nascente, uma coisa, por 1, 2 hectares, às vezes você nem precisa disso, você vai gastar uma fortuna para plantar naquele local. Então a água, acredito que é o bem mais precioso que nós temos hoje. E a multa é bem pesada, né? A fiscalização também está em cima, né? Está em cima. E hoje tem uma coisa muito comum, que dependendo do lugar, o próprio vizinho liga para denunciar. Ah, é? Eu tive casos de clientes que falou, eu fui cortar uma árvore lá para limpar um pasto, eu acho que foi meu irmão e minha irmã que me denunciou. Então acontece muito isso. Vem de dentro, né? Vem de dentro. Thales, antes da gente encerrar o nosso papo riquíssimo aqui hoje, eu quero que você me fale, assim, a gente falou muito de café, de outras culturas, um pouquinho de milho e tal. A gente vem com a soja na nossa região. Como é que vocês têm equipamentos? O trator que cuida de uma terra, cuida da mesma terra. Então, isso. O trator é universal, né? Existem equipamentos específicos para cada cultura. O que é que vocês estão vendo de crescimento aí na área de máquinas? A questão de cereais, né? A soja, o milho, praticamente são os mesmos equipamentos que usa, né? É o mesmo equipamento que vai mudar a semente e a época do plantio. E é importante você ter a rotação de cultura para não proliferar as pragas e as doenças. Hoje, sabe qual que é a coisa mais cara que tem que um produtor compra, que a pessoa não tem nem ideia? Não. O que custa mais caro para desenvolver é a semente. Cara, são milhões, até bilhões de dólares para você desenvolver uma semente. A tecnologia que tem lá numa semente não compara uma máquina de 2, 3 milhões de reais, que é o melhoramento genético. O dia que você tiver a oportunidade, você vai chegar... Hoje a maioria dos produtos que tem são transgênicos, ou seja, são geneticamente modificados. Você vai chegar numa lavoura lá de milho, você vai pegar o milho verde, você vai dar uma volta na lavoura. Você vai ver alguns milhos que vão estar mais comidos pela largata. A própria sementeira, a empresa de semente, eles colocam sementes que não são geneticamente modificadas para que as largatas das plantas não criem intolerância ao BT, que é o bacilo que mata a largata. Então, assim, é uma tecnologia incrível. A largata vai comer e vai morrer. Porque o que era o certo? O certo era o produtor criar ali uma área de 10 a 20% sem ser plantas convencionais, sem ser planta geneticamente modificada. Tá. Só que ninguém vai tirar 10, 20% da área que planta. Só para dar para largar. Para dar para largar, que é dinheiro. Aí o que a sementeira faz? Porque o investimento é caro, são anos de pesquisa, são décadas de pesquisa. Então eles colocam ali de 1 até 5% das sementes para... Você vai ter essas plantas no meio da lavoura. Aí isso é algo que você aprende na faculdade, né? Tive aula de genética, é um negócio chato, maçante, asinha. Então um dia eu teve uma prática aqui, ó, que você está vendo uma planta com melhoramento genético. É nítido. Você vai chegar, você vai ver as plantas bonitas e você vai ver uma planta toda comida lá. Isso é interessante. E o resultado no final? O resultado é que a largata não vai criar essa tolerância à planta geneticamente modificada. Porque pode acontecer dela criar a tolerância e depois, mesmo com esses inseticidas, você não conseguir controlar. O buraco é muito mais embaixo. E a consciência do produtor? São vocês, técnicos, que passam na hora ou ele tem uma autonoção do que está acontecendo? O produtor ele tem muita noção. Tem produtor hoje que às vezes nunca estudou, ele sabe mais que muito agrônomo. Só que é muita coisa para saber, a gente não sabe tudo. Então, o que eu estou falando, depende muito da gente, que é o profissional da área, que vende, passar essa informação para o produtor. Você falou, você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma planta que não tem a transgenia, é uma planta que não foi geneticamente modificada. Por que isso aqui é importante? Se você não tivesse isso aqui, você vai ter uma infestação de lagarta, você não vai produzir nada. Que é a largata, no caso a largata do cartucho. Então, depende dos dois lados. Do produtor ter a mente aberta para ouvir, ter o tempo para discutir, e de quem está aqui passar a informação. Olha, então você... que se for dar um pulinho na Minas Tratores lá para comprar alguma coisa, cotar alguma coisa e lidar de repente com esse rapaz aqui, cuidado. Porque ele pode te dar muitas dicas além do que você esperava. Porque o preparo é tudo, né, Thales? O preparo é tudo. Então, parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Isso é muito importante. Você deu uma aula aqui hoje pra gente
de vários assuntos. Ele chegou com várias pautas, você não está entendendo. Então a gente conseguiu passear em quase tudo. Você pode escolher, né? Escolher, e foi muito rico para a gente, eu acho que para quem está assistindo e ouvindo também. Muito obrigado pela sua presença. Como é que faz para te encontrar? Vou deixar meu telefone de contatos, me chama no WhatsApp, você me liga e eu marco para visitar as fazendas. Eu tenho autonomia para ir, para atender, e estou à disposição sábado, domingo. E é engraçado o meu horário de trabalho, que é o seguinte, eu tenho alguns picos, né? O meu pico maior de atendimento é das 6 até as 9 horas da manhã e das 6 da tarde até 11 horas da noite. São os horários que eu mais trabalho, porque antes o produtor está na roça, ter o celular, é o tempo que ele está com tempo para meditar, preciso disso aqui, é o horário. Às vezes, no final de semana, gente, o horário que vocês precisarem, a gente está aqui. Então tá na tela aí, tá quem tá olhando aí a tela agora, o contato do Thales. Você tem Instagram? Tenho Instagram. Tá na tela também aqui, ó. É esse aqui? Isso. É esse aqui, mesmo. o Instagram. Pronto, é só procurar que ele vai te dar uma aula. Muito obrigado pela sua presença, eu espero que você volte aqui, a gente possa bater mais um papo. Então, amigo, se precisar do Thales no final de semana, é só preparar o churrasco, que tá tudo certo. Tudo certo. A gente não dispensa um bom churrasco. Com certeza. Acho que não. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui com a gente, assistindo, prestigiando esse nosso conteúdo, Agro Minas FM, sempre voltado ao produtor rural. Eu vou deixar um contato de WhatsApp para você falar com a gente. Atenção, se você quiser tirar alguma dúvida sobre este e outros programas, é só falar com a gente. 35 99907 5308, 35 é o código, 99907 5308, @agrominasfm nas redes sociais, @agrominasfm. Curta, acione o sininho para receber as próximas notificações e a gente se encontra por aí no nosso Agrominas. Thales, obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Realmente.